Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. A palavra de Deus diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Senhor Deus e Pai, santo, amado, poderoso e bendito, mais uma vez, desde o momento do convite, Deus, mais uma vez a minha oração. Usa-me como teu instrumento, Deus, o que eu tenho para oferecer para essa que é a tua amada igreja, tua noiva, comprada por um preço tão alto. Senhor, Espírito Santo, eu clamo por socorro nessa hora. Socorre-me, para que saiamos daqui renovados, para que saiamos desse lugar diferente, para que saiamos desse lugar com um coração diferente, ardendo pela chama do teu santo e doce Espírito, Senhor. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, amado. Eu não costumo mas essa noite eu quero tomar a liberdade de dizer que Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para nós. Deixa eu te contar como aconteceu, o que antecedeu o convite para essa pregação. Nós estamos passando por um momento de uma pequena reforma lá em casa. E o homem está pintando. E está triste, meu. Está triste, a casa está complicada. E aí naquela loucura, naquela poeirada toda, naquela sujeirada toda, ele vai na lanchonete e já... Era um trabalho para 3 dias, já está indo para o 6º dia. Ele concluiu o trabalho hoje, quase uma semana. O homem pegando a pique, mas a tinta que foi aplicada anteriormente muito ruim. E ele para o trabalho dele ontem. E eu preciso que o senhor vá lá dentro. Eu falei, meu Deus, outro problema. E desde quando eu me entendo por gente no Evangelho caminhando, eu comprei uma Bíblia para estudo e eu me apaixonei por essa Bíblia. É a Bíblia Thompson, aquela de capa bem grossa, que eu acho que já não se fabrica mais. E eu tenho um amor, um carinho tão especial por aquela Bíblia. Aquela Bíblia, ela me ajudou em muitos momentos. E ele falou:
deu cupim no seu sofá. Eu olhei, nunca tinha visto aquilo dentro da minha casa. O cupim tomou a traseira toda do sofá, o cupim furou a parede. Eu falei, gente, o que é isso? E aí daqui a pouco ele olha para mim e fala, eu acho que pegou a sua Bíblia também. Aí quando eu peguei a Bíblia, comeu quase que 10% da Bíblia. Que vontade de chorar. Quando eu olhei minha Bíblia, eu falei, meu Deus, a minha Bíblia. E eu entristeci na hora. E voltei para a lanchonete, não tive coragem de jogar lá fora, pedi para um pastor amigo meu, falei, joga lá fora. Eu não vou lá jogá-la. Não tinha mais como, não tinha como aproveitar nada dela. E aí, a minha cunhada, a gente trabalha numa lanchonete, a minha cunhada fazendo salgado do meu lado, ela olha para mim e fala assim, será que Deus não queria falar nada com você? Cupim comer sua Bíblia? Será que Deus não queria falar nada com você? Será que você está lendo ela do jeito que era para você ler? Olhei. Falei, realmente na proporção que era para mim estar lendo, não. Eu creio que eu estou devendo um pouco nessa área. E eu tenho pedido a Deus perdão por esses meus pecados. E ela vira e fala para mim assim, você tem uma palavra no teu coração? Eu não estou entendendo, mas dentro do carro, conversando agora com a minha família, eu falei, às vezes você olha e pensa que é a pessoa que está falando, mas é o próprio Deus usando a pessoa para falar com você. Ela verbalizando o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento. E ela fala assim, você tem uma palavra no teu coração? Se o presidente hoje ligar para você e falar, você tem uma palavra no teu coração, o que você diria? Eu falei, não, eu tenho uma palavra no coração. Ela só não está esboçada ainda, mas eu tenho uma palavra. Ah, tá. Muito bem. Eu olhei. Aí, hoje abrimos a lanchonete, estamos no pique do trabalho, no calor, aquela correria, agitação, o trabalho está cada vez mais, a produção precisando aumentar cada vez mais. O telefone toca, aí ela atende o meu telefone, pastor Jaime Soares. Eu falei, hã? Não, ele não liga para mim, geralmente ele não liga. Falei, ô pastor, Cláudio, eu. Você vai estar no culto? Eu talvez não conseguiria vir, porque tinha umas complicações lá, mas eu prontamente vou estar sim. Ah, tá, porque eu vou estar ministrando fora e você é o pregador da noite. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco essa noite. Queridos, eu tenho uma predileção, como eu disse, por esse texto. Josafá, vivendo um momento sobrenatural, olhando para esse texto, a gente que já conhece essa história, né? A gente olha uma linda história, Josafá, mas há 2 semanas está ardendo no meu coração e o Espírito me fazia ver esse texto, ler esse texto, estudar esse texto e começar a enxergar ele como uma trajetória da nossa caminhada espiritual. Como assim, pastor? Versículo número 1 vai falar para nós assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Muitas das vezes, amados, essa é uma etapa da vida que a gente tem que viver. Não tem como esconder daqueles que estão se aproximando, se achegando de Deus, que essa é uma etapa e não dá para se fugir dessa etapa. Josafá, homem de Deus, compromissado com Deus, que tem os seus defeitos, que teve as suas falhas, mas um homem que está buscando os propósitos de Deus, agora tem um povo que está se unindo para guerrear contra ele, para derrotar Josafá. Quem sabe você está passando por esse momento. Quem sabe esse tem sido os seus dias, que você tem olhado para um lado, Josafá está olhando, e está vendo que de um lado se prepara um povo, de outro lado um outro povo, e eles querem, o objetivo maior é destruir Josafá. Quem sabe você está passando por um momento em que você olha para um lado, olha para o outro, e as lutas estão os inimigos têm se avolumado, e a intenção, você sabe muito bem, que é te destruir, te derrubar. Essa é uma etapa, não tem como fugir dela.
Mas aí nós vamos para o versículo de número 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E aí nessa caminhada que a gente vai fazendo na nossa vida, a gente pode ter a plena convicção, você pode ter certeza no teu coração. A luta vem, as coisas são tramadas contra você, mas você não é pego de surpresa. Você não é desavisado. O texto vai deixar claro para nós. Então, vieram alguns e avisaram a Josafá. Josafá foi avisado. Josafá, tem um grupo que se prepara e o objetivo deles é te derrubar. Você, como um homem e como uma mulher de Deus, você não vai ficar desavisado que tem uma peleja, que tem um combate, que tem uma luta se travando para derrubar você. Você não vai ficar desavisado disso. Aí no versículo de número 3, vai passar para nós uma informação. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e a pregoar jejum em todo Judá. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente abraça a causa do evangelho, a gente abraça essa causa, e a gente pensa que viramos super-homens. O texto vai olhar para nós e vai dizer que esse homem, que Deus está trabalhando, que está preparando, que é um rei, que faz as coisas conforme o coração de Deus, que segue a linha de Asa, ele teve medo. Olha para a pessoa que está do teu lado, com muito carinho, e diga para ela: medo é natural do homem. Ter medo é natural do homem. É natural. Não se desespere não. Pô, pastor, olha, eu estou assim, sabe, passando por um momento, uma adversidade, um vento que está contrário. Pastor, e por dado momento eu tenho um receio, eu tenho medo. Isso é natural. É natural do homem. Josafá teve medo. Agora o que faz toda a diferença é no meio do nosso medo, no meio da nossa luta, no meio do problema que a gente está passando, é a decisão que nós vamos tomar. Esse homem, a decisão que ele tem é de buscar ao Senhor. A decisão que ele tem é de se prostrar diante de Deus. O que vai fazer a diferença é a decisão que você toma. Ah, eu tenho medo. Então agora eu não passo mais por ali, eu não faço mais assim. Nós somos cercados de notícias ruins e quando eu falo que nós, como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, não estamos isentos de passar pelos momentos de luta, de adversidade, de tristeza. Hoje nós tivemos morador do complexo, vivendo esse tempo novo. E aí todo mundo, o comentário era: acabou a Olimpíada, acabou. Mas nós estamos acreditando no sobrenatural de Deus e nós estamos orando para Deus intervir no complexo. E aí de tarde eu me preparo para ir no cabeleireiro. Chego no cabeleireiro, está lá o pastor Carlos Pedro, amigão nosso. Graças a Deus, por 2 minutos eu cheguei na frente dele, consegui fazer com que ele me esperasse. E a gente passa e vê que a Nova Brasília está perplexa. Os amigos, do outro lado, estão furando a rua para botar de novo os ferros para impedir os carros de passar. Aquilo machuca o coração. Aquilo rebenta o coração. Pastor, por quê? Porque o senhor tem carro? Não, não é porque eu tenho carro. E diga-se de passagem, de algumas vezes já arranhei meu carro naqueles ferros, mas não é esse
O caso não é esse. O caso é você ver a afronta espiritual. O caso é você ver que uma das pessoas que está furando o buraco para botar o ferro é uma criança de 14 anos de idade. O fato é você ver que os trabalhadores estão subindo e descendo, estão perplexos com aquela cena. Homens de fuzil no meio da comunidade. Pouco mais para frente, a rua. Nós constantemente somos pegos por essa. E eu olhava para o pastor, e o pastor olhava para mim, e a tristeza que bateu no coração dele era a mesma tristeza que ocupava o meu coração. Nós não estamos isentos disso. Não estamos isentos desse momento. Mas enquanto o rapaz cortava meu cabelo, eu olhava e falava, Senhor, tu pode mudar essa história. Tu pode mudar essa história. Josafá aqui está diante de um quadro. E Josafá tem medo. E Josafá começa a buscar ao Senhor. Versículo 4. Vai passar para nós uma informação. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio. De Judá veio gente para buscar ao Senhor. Dentro do calor da sua guerra, dentro do calor da sua adversidade, nessa caminhada que você está trilhando para chegar ao céu, essa é uma outra situação que você precisa tomar cuidado. A quem que você vai pedir ajuda? Para quem que você vai solicitar socorro? Nós estamos falando aqui, não é de qualquer rei. Josafá não é um reizinho qualquer, ele também tem o poder bélico dele. Josafá também é um rei, também estruturado. Nós não estamos falando de qualquer rei. É Josafá, que também já venceu algumas pelejas. Mas ele está diante de uma situação que é contrária, de um gigante que se avoluma, e ele vai pedir socorro ao Senhor. Nos seus momentos de adversidade, nos seus momentos de luta, de guerra, é a Ele que você precisa pedir socorro. O seu socorro tem que vir dEle. O salmista, conhecendo bem isso, diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, aí ele vai responder, o meu socorro vem. O teu socorro vem dEle. O teu socorro para o momento de dificuldade, de adversidade que você está vivendo, precisa vir dEle. Porque se não vier dEle, você pode estar numa fonte que provavelmente vai te deixar em apuros. Porque Ele te conhece. Ou você acha que Deus não sabia que Josafá estava com medo? Ou você acha que Deus já não sabia que estavam projetando uma guerra para investir contra Josafá? Aquele mesmo que te comprou, te restaurou, te resgatou, aquele mesmo que te trouxe aqui essa noite, conhece a sua peleja, conhece o momento que você está atravessando, e quem sabe te trouxe aqui essa noite para que você dobre o teu joelho e fale, Senhor, me socorre, Senhor, estenda as tuas mãos, eu preciso das tuas mãos, Senhor. Vai um conselho para você, não tente na sua própria força, não tente conquistar nos seus próprios braços, você provavelmente não vai conseguir. Aí o versículo de número 6. E disse, Josafá passa aqui um conhecimento que eu e você precisamos ter. Eu costumo dizer para as pessoas que muitas das vezes, nós acompanhamos a pessoa está desenvolvendo espiritualmente, a pessoa está crescendo, a pessoa ocupa até um cargo, e daqui a pouco você olha a pessoa, espera aí, meu amigo, mas o que houve? Aquilo que ela proferia, aquilo que ela falava, com
com tanta propriedade, hoje ela nega nos seus gestos e atitudes. Amigo, o que aconteceu? O que houve? Você que embraçou a fé, você que era um gigante dentro do reino, o que aconteceu? E nós estamos fazendo asseverações, nós estamos falando de um Deus que muitas das vezes não temos conhecido Ele na sua profundidade. Josafá está diante de um quadro, a peleja é contrária, o momento é adverso, mas olha o que esse homem vai dizer: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Não é tu que domina, Senhor? Se tu quiser me fazer vencedor nessa peleja, eu não serei vencedor, porque o Senhor me fará vencedor. Senhor, eu sei que na tua mão está a força e o poder. Senhor, eu te conheço. Senhor, eu sei quem tu és, eu sei o que tu podes fazer, e isso é que a igreja está precisando nesses últimos dias. Conhecer e saber o que Deus pode fazer. Trazendo um testemunho muito rápido. Quando começamos a loja lá, pastor Paulo, eu tinha uma confecção o meu segundo negócio, eu já tinha tido uma grande confecção, quebrei, aí abri uma confecção para vender roupa nas feirinhas de Itaipava, e eu já deitava na segunda-feira e no domingo à noite com um cheque de 2, 3 mil reais para pagar na segunda, o sono não vinha, às vezes 3, 4 horas da manhã eu estava acordado olhando para o teto. Senhor, não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais essa vida, Senhor, muda a minha vida. E aí o Senhor sinalizou, numa feira de Itaipava que eu estava fazendo, eu entrei num comércio, o negócio estava tão brabo, tão feio o negócio, que a gente precisava economizar até no lanche. Então eu achei um lanche que o cara vendia um salgado e um refresco por R$1. Mas era uma bomba. E você comia um só e era o suficiente para a noite toda. E às vezes você nem jantava quando chegava em casa. Eu olhei e falei, uau! Aí o Espírito Santo sinalizou, falou, opa! Olha o lanche aí. Aí eu falei, cheguei em casa, olhei para a esposa, falei, filha, acho que eu achei o caminho das pedras, hein? Acho que eu achei. A gente faz um salgadinho e vende um copinho por R$1. Graças a Deus que a gente tem esposa. Ela falou, pô, eu até aceito entrar contigo, mas por esse preço não. Você quer botar? A gente bota, mas esse preço não. Vai ser o preço que eu vou te falar. Aí falou o preço mais para cima. Eu falei, poxa, mas... Aí eu saio de um, monto o outro, aí vai... Pô, vamos botar baratinho, estamos na comunidade e tal, né? Ela, você quer montar? Vamos montar. Não foi Deus que finalizou? Não foi Deus que falou? Então vamos embora. Aí a minha tia, lá do quintal, tinha aberto uma lojinha para ela. Nós vamos botar aqui a lojinha era uns 4 pisos desse aqui assim. Dava para botar o fogão e a geladeira. E quando entrava um, saiu o outro. Não dava para trabalhar 2 lá dentro. E começamos. E o movimento foi crescendo, e nós trabalhando. E ela falou assim, não é de Deus? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aguenta aí, aguenta firme, vamos trabalhando. E do lado uma loja da minha sogra alugada. Aí o rapaz falou assim, poxa, eu queria muito que você me ajudasse aí, rapaz, eu preciso falar com a tua sogra. Eu tenho que entregar essa loja para ela, mas estou com medo dela ficar triste. Eu falei, fica nada, bobo. Fica triste, não. Estou indo falar com ela agora. Sogra, o cara vai entregar a loja. Entendeu? Mas por que essa alegria? Sinal de Deus, deixa com a gente. Já estou esquematizando mais ou menos como é que vai ser a obra. Que é isso? Aí um barranco, descemos o barranco todo, fizemos uma loja. E ela está comigo e falou assim, agora vamos começar a obra. E obra, trabalhando do lado, vendendo lanchinho lá e investindo na obra. E o pessoal passava e...
aí. E ninguém falava nada. A gente abria a porta, quando alguém olhava, a gente fechava a porta. Hoje a gente trabalha na comunidade onde a gente mora. E eu estava conversando com o pastor Paulo agora. O pastor Paulo falou, pô, estou com uma saudade daquele açaí. Eu falei, pastor Paulo, eu resolvi não fazer mais o açaí, porque não está dando. Não está dando. Ou eu faço salgado, ou eu faço açaí. Não dá. Está a família toda trabalhando e a gente não consegue dar. Eu nunca duvidei que aquele que me chamou e que me colocou lá ia mudar a minha história. Hoje, eu deito no domingo, depois que eu saio do culto da igreja, eu durmo tranquilo. Acordo numa segunda-feira tranquilo, muito cansado. O trabalho tem, mas muito feliz, muito feliz. Nós estamos diante de uma situação, de um quadro, nós estamos olhando um quadro, que é o quadro do sobrenatural. E eu preciso dizer para você essa noite que Deus tem esse sobrenatural para você. O que você está olhando? O que você está imaginando? Eu não estou aqui para dizer que Deus vai te fazer você ficar rico. Eu não estou falando isso. Agora preciso dizer para você que Deus te conhece, que Deus conhece as suas necessidades e que Deus tem sempre o melhor para você. Tem pelejas que não adianta. Deus está olhando e está... essa história é muito linda, mas é uma história que ou a gente olha com o olhar da fé, ou a gente vai ficar meio descrente. É como você tocar no mar e abrir um mar com um cajado na mão. Você vai olhar para uma pessoa, eu entro dentro desse texto, às vezes eu fico viajando nesse texto, e eu fico imaginando as pessoas falar, pô, Josafá, legal, cara, tu venceu a guerra, e quantas flechas tu tacou? Nenhuma. Mas como isso? Não taquei flecha. Não, mas como é que foi o negócio? Paulada para tudo? Não usamos paulada nenhuma, não. Não, mas essa peleja, como é que foi esse negócio? Não, o Senhor mandou a gente cantar, pô. O Senhor mandou a gente cantar. Aí abrimos a boca e fomos cantando. Mas como isso? Cantando e os caras se embaralharam lá, entendeu? Eles mesmo com eles mesmos. Querido, essa história é muito tremenda, mas ela passa para nós. Ela passa para nós. Que nós temos um Deus que quer nos levar a viver, nesses dias atuais, esse sobrenatural. Versículo de número 7. Porventura, ó nosso Deus. Olha o que Josafá está falando para Deus. Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? É o que Josafá está falando? Deus, tu não fez uma promessa? Deus, tu não fez uma promessa para Abraão? Tu não tirou o povo dessa terra, colocou e prometeu a Abraão que ela seria para sempre da posteridade dele? Senhor, tu não prometeu isso? Querido, o que Deus prometeu para você? Cada um de nós que estamos aqui essa noite, não escapa ninguém. Cada um de nós temos uma promessa de Deus. Ou uma ou outras mais. E quem prometeu continua sendo fiel para cumprir as promessas. Ele não falha, ele não mente, ele não é filho do homem. E nós não podemos esquecer. Ele fez a promessa, ele vai cumprir. Mas pastor, está árdua a luta. Pastor, o gigante está se levantando. Ele é fiel, ele vai cumprir. Ele não te esqueceu, ele está olhando para você. Mas a palavra dessa noite, nós já estamos partindo para finalizar ela. E foi aqui que o Espírito Santo me prendeu. Versículo de número 8. Habitaram nela. E nela edificaram um santuário ao teu nome. Por favor, repete comigo. E nela
edificaram um santuário ao teu nome. Eu já li esse texto diversas vezes. Já li, já reli. E aí o Espírito Santo falou assim, começa a entender agora. Porque a maravilha desse milagre, aquele povo que Josafá está falando, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus te prometeu para Abraão, Deus. Aquele povo que recebeu aquela promessa lá, ela falou assim, aqui é um santuário para ele. O que fala santuário para você, amado? O que santuário faz você lembrar? Pode colocar para mim, por favor? Êxodo 25. Êxodo 25. Êxodo 25, 8. Êxodo, aqueles 3 últimos textos que eu passei. Êxodo 25. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Presença de Deus. Eles farão um santuário para mim, e eu, como Deus, eu vou estar no meio deles. Eu vou habitar no meio deles. Como é que Josafá vive esse momento de glória? Ali tem um santuário. Ali tem presença de Deus. E aí o Espírito Santo começou a fazer queimar o meu coração. Como está o nosso santuário, querido? Como tem estado o nosso santuário? Como eu tenho feito esse santuário? Primeira Crônicas 22, versículo 19. Agora, consagrem o coração e a alma, para buscarem ao Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus, para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Agora vocês arregassem a manga, agora vocês se esforcem e comecem a construir o santuário, para ter nele a minha presença. Não dá para viver nos dias que nós estamos vivendo sem que esse santuário esteja completamente preenchido da presença dele. Não dá, meu irmão, não dá. Precisa estar preenchido. Eu preciso dele. As adversidades vêm, as lutas vêm, os momentos difíceis vêm. O salmista sabia muito bem disso. O salmista vai dizer assim, pois contigo eu saltarei muralhas. Eu destruirei exércitos, mas é contigo, Senhor. É contigo do meu lado. Senhor, é com o meu santuário preenchido com a tua presença. Eu vou saltar muralhas, eu vou destruir exércitos. Eu vou, Senhor, eu vou. Como tem estado o nosso santuário, amados. É uma noite para você fazer uma reflexão. E trazendo para os nossos dias, em 2 Coríntios, para nós finalizarmos, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o tempo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Olha o que Paulo está falando. Primeiro, ele faz uma pergunta: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos, nós que estamos aqui, somos esse santuário do Deus vivo. E ele fez uma promessa para nós: nesse santuário eu habitarei, eu andarei, eu serei o Deus, eu trarei a vitória, eu farei conquistar. Mas eu preciso ver essa noite, fazer essa reflexão: como está esse santuário? Esse texto é muito lindo, amados. 2 Crônicas é muito lindo, é muito lindo. Eu gosto muito desse texto, eu medito muito nele. Falo: Senhor, agora eu consigo ver que além da obediência desse homem, porque Deus fala: Josafá não peleja, Josafá não luta, deixa que eu luto, Josafá, e Josafá é obediente. Mas além dessa obediência, eu vejo que ali no meio deles tem um santuário, e esse santuário tem a presença, porque Josafá vai dizer: Senhor, nas nossas angústias, nos nossos momentos dificultosos, nós clamaremos a Ti, e Tu nos trará resposta. O que faz um homem e uma mulher sair de casa, vir a um lugar como esse, a não ser resposta de Deus? Ou você não tem buscado a resposta de Deus para os seus questionamentos, para os seus momentos que você está vivendo? Agora, para que haja resposta de Deus, precisa também haver um santuário cheio da presença dEle. E eu creio que Ele está aqui essa noite. E eu creio que Ele quer nos encher essa noite.